A arquitetura. Observando o prédio pelo lado de fora, podemos perceber que é uma construção antiga, claro que sofreu reformas durante os anos, mas o seu tamanho e estrutura continuam o mesmo. Ela é uma das construções de arquitetura eclética, projetadas pelo arquiteto Ramos de Azevedo na região central da cidade de São Paulo, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Assim que vemos o prédio, notamos seus 4 andares com enormes janelas em arco, colunas e suas paredes principalmente em tijolinhos. Por ser um prédio com arquitetura eclética, há uma mistura de estilos, como os tijolinhos, andares e diversas entradas que podem ser referidos à arquitetura industrial. E as janelas grandes em arco são clássicas da arquitetura colonial, junto com as molduras brancas e os detalhes na parede que se harmonizam em uma construção única. É meio difícil imaginar como eram os ambientes das exposições bem antes de virar museu. Não temos imagens certas, mas encontramos mapas descritos de como seria o local na época em que era uma prisão, voltando lá na década de 60. E podemos comparar com essa planta atual da exposição e a maquete. Hoje, onde se abrigam as exposições, um dia foi a sala dos delegados, que talvez possamos ter uma ideia com essas imagens ilustrativas internas do edifício de 1957, onde temos os móveis típicos da época. Entre 1914 e 1938, o prédio projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo abrigou os escritórios e armazéns da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana. Após reformas, sediou delegacias vinculado ao Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, muito conhecido como na época por DEOPS, entre 1940 e 1983. O DEOPS teve como destaque durante o Estado Novo, que é aquele período que Getúlio Vargas esteve no comando, entre 1937 e 1945. O DEOPS foi um local de repreensão e tortura para aqueles que não acreditavam na política implantada por Vargas. Então todas aquelas pessoas que não acreditavam e que faziam algo para demonstrar que elas não acreditavam, que elas não queriam seguir aquela política, acabava sendo levada para o prédio do DEOPS e sendo torturada, muitas vezes até morta. Naquela época, os militares no poder procuraram sempre atuar a partir de uma legalidade autoritária. Mas para combater qualquer um que contestasse o regime, mais diretamente os chamados subversivos, não deveria haver limite jurídico, ético ou moral. Assim, principalmente a partir de 1968, o Estado brasileiro patrocinou uma repressão, ao mesmo tempo legal e ilegal, baseada em censura, vigilância, tortura sistemática, prisões ilegais e desaparecimentos. Na época, vários delegados ficou conhecido por praticar tortura em alguns interrogatórios, sendo Sérgio Fernando Paranhos Fleury o delegado mais famoso por sua atuação, marcada pelo uso de tortura e violência. Os tipos de torturas que eles usavam e praticavam na época eram choque elétrico, afogamento, sufocamento, espancamento, simulação de fuzilamento, queimaduras, isolamento em locais inóspitos, drogadição e estupro coletivo em caso de mulheres. Assim que o DEOPS foi extinto, o prédio passou a ser ocupado pela Delegacia de Defesa do Consumidor, mas em 1997, a gestão foi transferida da Secretaria da Justiça para a Secretaria da Cultura e o edifício foi tombado em 1999. Após ser tombado, o prédio passou por 3 anos de reformas e em 2002 foi reaberto como Memorial da Liberdade. O memorial seguiu ativo normalmente até 2004, quando a APAC, Associação da Pinacoteca, Arte e Cultura, assumiu a gerência do lugar. Foi alocada uma estação pinacoteca no prédio, assim como a Biblioteca Walter Way e o Centro de Documentação e Memória. Em 2006, o Fórum Permanente de Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado propôs uma mudança de nome. Segundo eles, um memorial que retrata os horrores e repressão do período não deveria ter liberdade no nome. A crítica foi bem recebida, e no dia 1º de maio de 2008, uma placa com o nome Memorial da Resistência foi colocada no prédio. Nesse mesmo dia, 2 eventos importantes aconteceram. A inauguração da exposição fotográfica Direito à Memória e à Verdade, a ditadura no Brasil, apresentando 14 painéis com imagens e textos sobre o período militar. O segundo anúncio foi sobre a estreia das visitas guiadas, onde os presos políticos participariam com o público.
Por que você foi preso aqui no DOPS? Eu fui preso porque eu militava, e na época a gente tinha uma ideologia contrária ao governo. E aí eu comecei a participar numa organização chamada ALN, Ação Libertadora Nacional, e fui preso por causa disso. Então a gente era preso e era levado lá na Rua Tutóia. Até hoje ela existe, é uma delegacia. Praticamente você era sequestrado, ninguém sabia que você estava lá. A família não sabia, você ficava dias, né? E depois é que vinha para cá. Era um alívio vir para cá, porque aqui pelo menos a gente se legalizava, entre aspas, quer dizer, pelo menos aqui você era reconhecido como preso. Depois que você passava por aqui, você já era mandado para cumprir pena, você era julgado, né? Eu fui condenado, né? 4 anos de prisão, então, mas os 4 anos fui no presídio. Ainda em 2008, uma equipe coordenada pela Secretaria do Estado da Cultura passou a desenvolver um novo plano museológico para substituir o de 2002. O plano foi inaugurado no dia 24 de janeiro de 2009 e teve como base a ideia de que falar sobre a resistência das pessoas da época é o mesmo que dar um palco à sua voz. Sejam bem-vindos ao Memorial da Resistência. Eu vou guiar vocês nesse tour. Bom, primeiramente nós nos deparamos com a linha do tempo da história da República Brasileira, que vai desde a sua proclamação em 1889 até os dias atuais. Nela são mostrados os principais acontecimentos acerca da nossa história, então revoltas, principais líderes. Como vocês podem observar aí, Edgar Lowenhoff, que foi um líder anarquista preso pelo DOPS em 1917. Temos também uma foto das primeiras reuniões do PCB em 22. Imagens também do Partido Nazista Brasileiro, né, partido de massa. Temos também imagens de Luiz Carlos Prestes no período em que ele ficou na Bolívia, após o movimento tenentista, mas não são apenas fotografias a respeito de líderes, né? Temos também de todos os movimentos do país, datas, governadores de cada época, né, do estado de São Paulo, assim como os presidentes. Olha aí, nós temos imagens do golpe da legalidade, outra imagem do Partido Comunista, período de 45. Olha aí uma visita bem enigmática, que foi quando Che Guevara veio para o Brasil, no período de Jânio Quadros. A história da República Brasileira ela é extremamente complexa e até hoje não teve seu fim. Estamos agora na cela 1, que apresenta alguns leves detalhes sobre como eram as celas de tortura, a importância do memorial para os direitos humanos, os processos envolvidos para a instauração de um memorial, a história do ambiente enquanto memorial, os nomes que ele recebeu. Aí nós temos pessoas se reunindo para discutir o mesmo. E bom, vocês vão perceber alguns textinhos, né? Eles contam tanto mini relatos quanto onde ficava cada coisa. Aí, por exemplo, aí mostra que tinha uma piazinha onde eles escovavam os dentes, banhavam o rosto e tomavam banho de canequinha. Aí ficava o chuveiro, que era uma espécie de cano que jorrava água fria. E como vocês podem perceber, aí era um banheiro, né, que tinha uma luz bem fraquinha. Essa é a cela 2. Nela ocorre uma homenagem a todos os desaparecidos e mortos políticos da ditadura militar. Cada máscara aqui presente representa um preso político. Na cela 3, nós temos uma representação cenográfica das celas, então como era na época, obviamente, com uma bela maquiada, porque o estado das coisas era realmente desprezível. Bom, nós podemos observar muitos nomes nas paredes, recados, mensagens, morte aos torturadores, né, um deles. Pegaram meu bebê para me ameaçar, Rose Nogueira. Bom, e realmente tem muitos nomes mesmo. Aí nós conseguimos ver as camas, né, como eram, que eram espécies de cobertores enrolados. Temos também muitos símbolos, principalmente esse da ALN, que era a Ação Libertadora Nacional, que foi um dos principais grupos de resistência à ditadura. Temos aí também abaixo a ditadura. Bom, e era muito comum as pessoas marcarem nas paredes com sangue seus nomes e datas. A gente consegue ver muitas datas. Como, por exemplo, o 15/2 de 70, 29/12 de 69. De repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas desde que chega a roda vive, carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que Essas daí eram as toalhas que os presos usavam. Vocês podem perceber que elas estão bem judiadas, bem encardidas mesmo. Mas desde que chega a roda vive, carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda mundo. Olha aí a pia que eu tinha dito. Temos também o chuveiro, né? Chuveiro entre parênteses, que era mais um cano do que qualquer outra coisa. A privada. E lembra daquela luz que eu tinha falado que era bem fraquinha, ó? Então, era isso daí. Na cela 4, nós temos relatos de torturados e essa rosa no centro da sala, o que ao ver do nosso grupo pode significar a esperança no futuro, fazendo referência à música Roda Viva de Chico Buarque. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou no instante. Agora estamos indo para a área externa, local onde eles tomavam banho de sol. Era um lugar bem pouco usado e que cabe destacar que todas as janelas e grades são as mesmas da época, assim, não sofreram qualquer alteração. Bom, o banho, ele ocorria no máximo uma vez por semana, apenas por 1 hora, sendo somente uma cela por vez. E era nesse momento em que os outros prisioneiros, os que estavam dentro das celas, descobriam que alguns não sobreviveram, né? Quais tinham sobrevivido à tortura. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração.